Bom, e abrimos a noite de olho no seu bolso, bonitinha, no seu também, bonitão. Mas não me leve a mal, não, porque nós valorizamos muito as suas economias. Uma das coisas mais importantes do envelhecer é planejar um futuro confortável financeiramente. Porque, afinal, ninguém deseja passar necessidade, não é mesmo? Tampouco depender dos outros, pior ainda. Então, por isso, vamos conversar com um economista que dá dicas para você se precaver e planejar melhor o seu futuro e o seu dinheirinho. Eu estou recebendo João Francisco Machado. Obrigado, querido. Não precisa se levantar. Que é isso? Já estivemos juntos, você está no meu camarim e tudo. Lógico. Fica à vontade. Muito obrigado. Está na sua casa. Obrigado. Até eu cheguei e perguntei, vamos falar de economia, porque eu sei que você é economista. Não. Nós vamos falar de previdência privada. Não. Nós vamos falar de uma coisa muito mais importante, porque, na verdade, o perfil da terceira idade mudou muito de uns tempos para cá. Eu mesmo me insiro nessa história de terceira idade, eu tenho 72 anos de idade. Claro que eu aproveito vaga para idoso, claro que eu pago meia passagem e tudo mais. Para a gente viver melhor nessa fase, como é que deve ser feito o planejamento financeiro? A gente tem que ser muito jovem para começar essa brincadeira? Temos que começar muito jovens. Não tem outra alternativa. Porque cada vez que a vida vai avançando e o tempo vai chegando, a gente vai ficar cada vez mais envolvido com o nosso trabalho e vai ter pouca oportunidade de desenvolver um plano muito eficaz para a gente chegar na aposentadoria ou na idade, ou na velhice, ou na melhor idade, de uma forma muito mais tranquila. Porque a pessoa que vai depender da aposentadoria, com toda certeza, vai passar grandes necessidades no futuro. Essa luz do fim do túnel para nós é muito opaca. Opaca mesmo. Nesse país é muito complicado a gente pensar em viver só da aposentadoria no futuro. Não, isso é absurdo. Não dá. Bom, com que idade você acha que a gente deve começar a investir financeiramente para ter esse planejamento? Eu acho que aos 30, 40 anos a gente já tem que estar preparando esse plano com muita consistência, com muita foco, com muita determinação, fazer um investimento em previdência privada, se for o caso, mas definir as ações que a gente vai ter que desenvolver ao longo da carreira até chegar no ponto da aposentadoria e estar com um pouco mais de tranquilidade para ter esse caminho pavimentado até aí. Existe também o outro lado da moeda. Por exemplo, muitos idosos não deixam de trabalhar. Eu sou idoso, estou aqui trabalhando. Meu pai morreu com 99 anos, trabalhou até os 92. Claro, não era um emprego formal, era diretor de Rotary, presidente do Círculo Esotérico, essas coisas, para se manter ocupado. Ele sempre me disse isso, não pare de trabalhar. E agora existe uma expressão que eu estou curioso, que está aqui, sênior sem limites. O que é que isso significa? Você é um sênior sem limites. O que significa isso? Significa que nós temos essa predisposição para continuar trabalhando, mesmo depois de uma eventual aposentadoria, oficial que seja. A gente está disposto a continuar, a compartilhar o conhecimento que a gente adquire, a experiência que a gente forma, para desenvolver os mais jovens, as outras gerações, de alguma forma. A gente precisa de fazer esse trabalho. A gente está disposto a isso, só que o mercado tem que enxergar isso também. É interessante que os orientais supervalorizam os idosos. Eles acham que são sábios. Aqui a coisa funciona de forma diametralmente oposta. Quer dizer, o mercado de trabalho para idosos entra num funil que você sabe que é complicado. Bastante complicado. Muito complicado. Só que a população está envelhecendo. A população está envelhecendo, a expectativa de vida está aumentando um pouquinho. Nossa última estatística que eu tenho conhecimento do IBGE de 74 aponta a 74 anos. Enquanto que o resto do mundo, aí, as economias mais avançadas, essa faixa etária de aposentado, de expectativa de vida, já está acima dos 80 anos. O Japão está com 84 anos. Agora, eu fico vendo, aqui no Brasil, início de século XX, expectativa de vida, 36 anos. É brincadeira. É muito baixo. É por isso que a gente achava que com 30 anos as mulheres eram as balzaquianas, né? Os homens já eram senhores e tal. Agora, essa história do sênior sem limites, ouvi falar que quem está nessa também é o Robert De Niro. Exatamente. O que ele disse? O sênior sem limites, o Robert De Niro no filme, na verdade, ele representa o papel de um ex-empresário que se aposentou
fez uma série de atividades, mas não ficou satisfeito com o que ele fazia. Ele precisava de arrumar uma nova ocupação para ter continuidade, ele sentiu um vazio. E como você sabe, se você não estiver preparado para a aposentadoria, você vai sentir um vazio enorme. Sem dúvida. Inclusive, para quem trabalha em corporações, a perda do sobrenome corporativo, isso aí afeta demais. Você fica desamparado, praticamente desamparado. E o Robert De Niro é um ex-empresário, ele se candidata a um posto de estagiário numa companhia de uma jovem, comandada por uma jovem, e nessa companhia ele tem a oportunidade de conviver, de compartilhar o conhecimento dele com outras gerações mais novas. Enquanto esses mais novos dominam os avanços tecnológicos, as inovações tecnológicas, ele tem o conhecimento e a tranquilidade de poder aconselhar, mentorizar, como se fala hoje em dia, os mais jovens, a prepará-los para enfrentar o dinamismo da empresa onde eles estão atuando. Nós temos aqui, inclusive, imagens. Vamos olhar? Vamos. Rodou. Questions for all of our interns, so I want you to this is the one to really think about, okay? Where do you see yourself in 10 years? When I'm 80. Remember a few weeks ago we talked about the senior intern program? Seniors in high school or college? No. Seniors in life. Hold on. What? That's our founder and CEO, Jules Austin. Any tips before I go in? Blink. Blink. She hates when people don't blink. It weirds her out. Hi, Jules. I'm Ben, your new intern. I'm glad you also see the humor in this. Be hard not to. I will email you when I have something for you to do. I'll wait to hear from you, sir. I'm terribly sorry. Excuse me. So you're Jules' new driver? No, actually, I'm her intern. That's hysterical. The intern sure keeps busy. Mr. Congeniality. Everybody loves him. You should dress to impress. Tuck in the shirt. Why doesn't anybody tuck anything in anymore? Oh, I'm asking you. You're not as old as I thought you were. Muito legal, muito legal. Quer dizer, por que as empresas não têm tanta dificuldade em contratar profissionais sêniores? Nós estamos vendo um exemplo aqui, mas isso é ficção, né? É ficção. O roteirista foi muito feliz, aliás, em desenvolver isso aqui. Hoje em dia, o mercado nosso é muito restrito, ainda é muito restrito. Existem empresas, mas estão engatinhando no rumo de aproveitar melhor o potencial dos sêniores, do profissional sênior. O filme retrata muito bem essa realidade. O compartilhamento das ideias vai se solidificando ao longo na evolução do filme, do roteiro em si. E é muito importante isso acontecer no nosso mercado. E nosso mercado, hoje em dia, se fala que em 40 anos nós já estamos velhos para continuar prestando determinado tipo de serviço. Como é que ele aborda essa questão, então, aí, o mercado, em relação a um sênior tipo Robert De Niro nesse filme? Eu acho que é difícil acontecer dessa forma. Hoje você tem oportunidades como sênior, se tanto, de trabalhar como consultor especializado nisso, fazendo um trabalho de mentoring, de coaching, em cima dessa realidade, para preparar as gerações mais novas. Só que tem um detalhe importante. É preciso que as gerações mais novas estejam predispostas a aceitar essas ingerências ou interferências do mais idoso. Você vê, agora com essa reforma da Previdência, as pessoas vão se aposentar mais tarde. Quer dizer, elas vão querer trabalhar, vão precisar trabalhar, mas não vão ter onde trabalhar. Como é que a gente resolve uma questão dessa? É complicado, porque se esperar a aposentadoria única e simplesmente trabalhando até os 49 supostos que tem por aí, é complicado demais, porque os valores são irrisórios, não dá sustentação para a família nenhuma. Sem dúvida alguma. Então, para continuar no mercado de trabalho, ele tem que fazer outra atividade. Eu desenvolvi uma palestra onde eu mostro os caminhos para que seja feito um planejamento voltado para essa expectativa futura da realidade de cada um. Onde há uma preocupação com a formação, pensando em outros campos de atividade que não aquele emprego normal como todos nós temos nas empresas, por exemplo, hoje em dia. Mas o empreendedorismo é uma coisa que depende, de certa forma, de talento. Eu acho que tem esse binômio, vocação e talento, é que fazem o sucesso de uma empresa ou, sei lá, de alguém. Quando a pessoa não tem talento, ele tem vocação para empreender, mas não sabe, por exemplo, ter uma informação de gestão adequada para o negócio dele, afinal ele foi empregado a vida inteira. Isso eu acho mais complicado.
Então, mas veja só, mesmo sendo empregado a vida inteira, dependendo da função que a pessoa desempenha... se for administrativa, com certeza ele vai... Dependendo da função que ele desempenha, ele tem oportunidade de participar de reuniões e assuntos envolvendo mais o negócio em si. E aí dá uma certa bagagem para que, quando chegar esse momento de empreender, ele tenha já alguma experiência. Mas existem os órgãos por aí, os 2 principais órgãos, que mostram como é que faz isso aí. Existem cursos específicos para isso. Tem vários cursos, inclusive. Agora, eu quero saber de você o seguinte, por que você desenvolveu esse tema? Que, na verdade, parece que você defende com empenho. Eu passei por uma série de contingências ao longo da carreira e fiz muito treinamento comportamental em indústrias por onde eu passei. E eu, num determinado momento, me despertou a seguinte vontade: eu tenho que compartilhar aquilo que eu tenho de experiência, de conhecimento, com outras pessoas, principalmente com os mais jovens. Lindo isso. Para pavimentar um caminho mais sólido rumo ao futuro deles. Perfeito. Eu procuro dar o máximo de informação possível em 1 hora de conversa, para que eles tenham informações suficientes para desenvolver um trabalho voltado para isso. Para que, se ele não for empreendedor, ele aprenda a ser, pelo menos. A gente sabe que a taxa de mortalidade é alta ainda, no Brasil principalmente, é muito alta. Mas eu acho que existe uma perspectiva, pelo menos. E ela tem que ser trabalhada de alguma forma. Esse caminho que você acha que o jovem deve traçar para ter, na verdade, um futuro, na velhice, um futuro mais confortável, ele passa seguramente por vários processos. Mas existe fórmula? Eu digo, você deve guardar tanto por cento, deve aplicar nesse tipo de negócio, deve investir nesse tipo de negócio, ou não? Existem fórmulas. Tá. O problema é que eu tenho visto algumas pessoas comentarem que, mesmo aplicando aquela fórmula que as pessoas falam, não tem dado o resultado esperado. No frigir dos ovos, desculpa a expressão, mas é isso mesmo. Não traz aquele resultado que a pessoa espera. Tá. Eu tento mostrar uma série de informações, para que ele tenha o máximo de autoconhecimento possível. Inclusive, durante a palestra, eu até menciono, não vou falar muito bem em teste vocacional, mas eu acho que ele tem que, pelo menos, se aventurar a conhecer um pouco de si mesmo através do apoio de um especialista, para entender quais são as possibilidades que se abrem no futuro para ele. Não, sem pelo dúvida. menos isso. Não, porque competências ele deve ter. Todo mundo adquire competência trabalhando em empresas, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Sem dúvida. Agora, para aqueles que não conseguiram se precaver quando jovens e já estão na terceira idade, e o que fazer agora? Eu encerro a palestra com o seguinte comentário: tem que se começar a planejar ontem, para que hoje a gente tenha condições de prever o que vai acontecer no futuro. Por isso que eu falo nos 30, 40 anos. Essa é a idade ideal para se começar a pensar nisso. A nossa geração, a minha geração, já estamos vivendo essa realidade hoje, né? Muitos de nós estão vivendo essa dura realidade hoje. E a gente não tem tanto mais tempo pela frente para poder planejar dessa forma. A gente tem que realizar o máximo possível para ter algum retorno. Isso é inevitável. Então eu acho que aos 30, 40 anos é que tem que começar a prever essas contingências futuras. E a gente tem que se dedicar para isso, não tem outra forma. Tem que estar com foco, com determinação e predisposição para realizar esse tipo de plano de ação, senão a coisa fica difícil. E tem que economizar. E tem que economizar também. É conveniente se economizar também. Não sei se a poupança é a melhor alternativa, mas é uma delas para quem não tem outras possibilidades, obviamente. Tem que se usar qualquer recurso disponível. Obrigado, João. Obrigado eu pela sua...